10 dias atrás, a minha equipe me sugeriu um tema. Sugeriu que eu falasse sobre as coisas que ninguém fala sobre Portugal. E eu confesso para você que eu demorei, realmente. Eu não tive condição de gravar esse vídeo há 10 dias atrás. Então hoje eu estou fazendo um vídeo para você que nunca me viu antes, para você que já me viu antes. Eu não estou aqui só falando como advogada. Eu estou falando aqui principalmente como imigrante. O que as pessoas não falam sobre Portugal? Eu vou pedir alguns minutos da sua atenção. E eu não vou te dar nada, tá? Eu não vou te vender nenhum serviço jurídico, porque no meu canal eu não vendo serviço jurídico, eu não vendo nada. No meu canal eu só presto informação relevante. Então, não tem prêmio nem bônus no final desse vídeo, mas ele pode te ajudar a entender algumas coisas que vão te poupar tempo, vão te poupar dinheiro e, principalmente, vão poupar a sua energia emocional para enfrentar o processo. Eu não estou querendo dizer com isso que você não deve ir para Portugal. Eu não estou dizendo com isso que você deve ficar onde você está, não. O ser humano é nômade por natureza. Mudar de país é um processo. O fato é, nós estamos na era dos Reels, né? Nós estamos na era nem dos stories mais, né? É na era do TikTok. Ok, tudo bem, tá tudo certo. Mas tem coisas que não dá para falar em 2 segundos. Então eu fui ver nas redes sociais, eu fui olhar, eu fui ler o que os meus colegas... E eu não achei centenas, eu achei milhares de perfis, onde eu não vou citar, é até difícil citar nomes, né, desses perfis, não vou citar, mas eu não citaria, mas é até difícil citar, porque todos falam da mesma coisa, mas a ideia é, venha para Portugal. E o que mais me chamou a atenção foi no perfil de uma pessoa que, como advogada, ela diz num reel de 2 segundos, ela diz assim: você pode aplicar para um visto de residência em Portugal, já estando em território português. Aí, realmente, ali eu parei. Ali eu parei minha busca e falei, agora eu posso fazer o vídeo. Eu te pedi alguns instantes, alguns minutos, porque é importante que você saiba o que aguarda você aqui, né? É tudo maravilhoso. Eu tenho pessoas que ligam para o meu escritório e falam com a minha secretária e dizem assim, eu queria marcar uma consulta com a doutora Liz, e a minha secretária pergunta, sim, mas qual seria o assunto? E a pessoa diz assim, eu queria um NIF. Um NIF. A pessoa queria um NIF. NIF é o nosso CPF no Brasil, né? NIF é o seu número de identificação fiscal no país, aqui em Portugal. Com o NIF, você mostra para o país que você pode gerar riqueza para esse país. E a pessoa só quer um NIF. E ela só quer um NIF porque ela ouviu dizer que ela tem que ter um NIF, mas ela não sabe nem para que serve. Então, não dá para falar num NIF em 2 ou 3 segundos. Não dá para falar numa manifestação de interesse, que provavelmente você já ouviu falar também, não dá para falar em 4, 5, 6, 7, 10 segundos. Não dá para falar. Então, se você é dessas pessoas, nem adianta ficar até o final, porque você não vai ter paciência de ouvir. Porque a lista é grande. E eu vou te dizer, a primeira coisa, quando você vai sair do seu país e você vai fazer um processo migratório, a primeira coisa que você tem em mente é o quê? Não é a residência. A primeira coisa que você tem em mente é a sua moradia. Aonde eu vou morar? Aonde eu vou morar? Tem gente que vem sem saber onde vai morar. Eu posso dizer, atestar e dar minha palavra aqui, de que existem casas em Lisboa
abrigando entre 10 e 13 famílias. Isso não é mentira. Isso é verdade, eu digo e afirmo. Então, você pode ser rico, milionário, comprar um apartamento de 800 mil euros. Já tive clientes que compraram para fazer o Visa Gold, que em tese é um visto que é para sair imediatamente, porque afinal de contas você compra um imóvel para ter o visto de residência, né? Mas não é isso que acontece. Porque o sistema de imigração do país é pequeno. Portugal é um país pequeno. Só para vocês terem ideia, Portugal é mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Portugal não comporta a demanda de imigração que está tendo. Então, a pessoa que diz para você, você pode aplicar para o visto de residência já em território português, ela esqueceu de dizer para você que se você fizer isso, você vai ter que fazer uma manifestação de interesse. E que essa manifestação de interesse, normalmente, se a gente não falar em algum lockdown, porque agora a gente tem que contar com a pandemia, porque ela está aí, né? Então, se você não pegar nenhum lockdown pelo seu caminho, você conseguirá agendar uma entrevista no CEF, digamos que em 2 anos. Isso ninguém te fala. Em 3 anos, em 4 anos, eu tenho pessoas que já estão há 4 anos aguardando. Sabe por quê? Porque o CEF mudou o sistema. O sistema deles, programação deles de computador, eu não entendo, não sei. Isso mudou o sistema. Então, pessoas que estavam agendadas para serem atendidas lá atrás, perderam os agendamentos e tiveram que fazer tudo de novo. E eu não estou falando dessa reformulação de agora no CEF. Eu estou falando de coisas que aconteceram há 2 anos atrás. Então, falando especificamente de Portugal, ninguém diz que quando você vem para Portugal, que você vai procurar um apartamento para se alugar ou uma casa, você tem que pagar 2 aluguéis antecipados e mais um de calção. Não, ninguém te diz isso. Ninguém te diz que se você é brasileiro, muitas vezes, o teu interlocutor, quem te atende, vai dizer para você assim, já foi alugado. Porque você está falando brasileiro, você está falando português do Brasil. Isso ninguém te fala. Ninguém te diz que você sai do Brasil, às vezes, numa condição de classe média, para chegar aqui e trabalhar, com disposição para trabalhar. Mas ninguém te diz que talvez você tenha que ser pedreiro. Nada contra nenhuma profissão. Qualquer profissão é digna e é honrada. E eu digo isso porque eu sou imigrante. Não em Portugal. Em Portugal eu sou portuguesa. Mas eu imigrei para os Estados Unidos para estudar. Eu fui fazer um mestrado. Levei meus filhos, eu tinha acabado de ficar viúva. Eu tinha um filho de 10 anos e outro de 11 para 12. E eu fui para os Estados Unidos estudar. Então, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal, seja no Brasil, qualquer processo de imigração tem um rito complexo. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para ele, não é fácil para ela e não é fácil para você. Então, a imagem que está se vendendo de Portugal é de que Portugal é o paraíso. E talvez seja. Não existe Portugal. Não existe violência em Portugal, né? Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Se eu não me engano, é o 3º. Embora, no outro dia, eu tenha visto uma pessoa falar, e eu não acredito sinceramente nisso, que ouviu disparo de tiros para o alto. Eu não posso acreditar que isso aconteça em Portugal. Então, em Portugal tem muita coisa boa. De fato, tem muita coisa boa. Mas você tem que estar preparado para as coisas que você vai se deparar aqui. O que você vai ter que enfrentar entre o momento que você chega e o momento que você pega o seu cartão de residência ou que você pega a sua nacionalidade.
Você recebe lá o seu registro de português. Esse lapso temporal, você tem que prestar muita atenção. Isso é o que as pessoas não falam para vocês. Isso é o que as pessoas não detalham. Por quê? Porque não dá tempo. Porque as pessoas têm que vender. Porque as pessoas têm que dar alguma coisa para poder serem ouvidas. Daqui a pouquinho, eu acho que não vai demorar muito tempo, a gente vai estar, fazendo por telepatia. A gente vai falar, vai pensar e a pessoa vai receber lá no celular. Mas a gente não tem ainda essa tecnologia. E por conta dessa tecnologia que a gente tem hoje, que é bastante atrasada, né? É bem atrasada. A gente ainda não consegue se comunicar por telepatia. A gente usa esse equipamento aqui para falar. A gente usa as redes sociais. Só que você não tem tempo. Eu não tenho tempo, meu vizinho não tem tempo para perder ouvindo um conteúdo real, um conteúdo verdadeiro, um conteúdo que te dê a dimensão do que é viver em outro país, do que é se instalar e incorporar uma nova cultura. Porque não é o país que vai se adequar a você, você vai se adequar ao país. Isso ninguém fala na internet. O seu processo de adaptação em Portugal. Como é esse processo para você aí que é brasileiro? Ou para você que é indiano, ou para você que é nepalês, ou para você que é africano. Como é que é? Comenta para mim. Comenta para mim, deixa aí nos comentários. Como é que foi esse processo? Como está sendo esse processo de imigração para você? Esse processo, ele é um processo que requer atenção. Eu tenho clientes que não podem comparecer ao meu escritório, porque eles trabalham de 8 da manhã às 8 da noite. Meu escritório funciona de 9 às 6. Mas esse cliente, ele está numa plataforma social que eu criei para ele, que não pode estar no meu escritório entre 8 da manhã, entre 9 da manhã e 6 da tarde. Então, eu criei uma plataforma social justamente para aquelas pessoas que vêm para cá completamente iludidas. E quando eu falo que muitas vezes você sai do Brasil e vem para Portugal, e você vai trabalhar numa obra, e você vai limpar a casa, eu não estou menosprezando essas profissões. Todas as profissões são válidas. Eu já era formada e fui trabalhar de telefonista. Tá tudo bem, nenhum problema, é digno, é honesto. Mas, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um dentista, é óbvio que você tem vontade de desenvolver aqui a sua profissão. Até porque você vai ver inúmeros colegas seus de profissão atuando aqui em Portugal. Tem muitos médicos, dentistas brasileiros e ainda digo mais, vou mais além. O médico, dentista brasileiro, eles são maravilhosos. Maravilhosos. São profissionais habilidosos, são profissionais geniais que estão aqui. Então, mas ninguém diz, ninguém chega aqui, todo mundo diz assim, não, você pode validar seu diploma, mas ninguém chega aqui e fala, olha, para você validar um diploma, às vezes você leva 3 anos. Então, você vai passar 3 anos sem exercer a sua profissão? Você não quer isso, né? Isso as pessoas não falam. E agora, eu tô vendo aqui ali no cronômetro que já tem 14 minutos esse vídeo. Você já não tem mais condição de ouvir mais nada do que eu tenho para te dizer. Então eu vou deixar só um alerta. Façam com cuidado. Não escutem, não vejam só aquela frase, venha para Portugal. Não vê só essa frase. Não escuta só aqueles 2 segundos. Procura vir com o pé no chão. Eu sou Liz Ricarte, sou advogada especialista em direito internacional. Sou criadora da plataforma social de assistência continuada. E estou aqui para responder suas dúvidas. Estou aqui para te acolher, se preciso for.
E vou pedir, se você gostou desse vídeo, compartilha ele, porque tem muita gente que precisa saber o que as pessoas não falam sobre Portugal. E o recado final: prestem bastante atenção no que não é dito. Procurem saber de fato, porque eu não tenho mais tempo aqui para falar para vocês. Eu poderia ter uma lista de milhares de coisas, mas não dá tempo. Então, preste atenção naquilo que as pessoas não falam sobre Portugal. Fica atento. Te vejo no próximo vídeo.